Vamos lançar então o nosso podcast. Este é o número 1 e para este número 1 fazia-me todo o sentido convidar uma pessoa que, além de me ser muito querida, é um dos pilares, um dos meus pilares aqui na capa da Ugly Focus. Portanto, Constança, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite e pelo pequeno almoço. À mesa portanto vamos estar à mesa com a Constança e vamos estar aqui num pequeno almoço, sim senhora, porque foi aquilo que, além do mais, hoje é um dia muito especial e ainda agradeço mais a Constança estar aqui connosco, porque ela hoje faz anos também. Portanto, obrigada. Parabéns. Também ninguém me ia pagar o pequeno almoço, portanto, olha. Então pronto, olha, obrigada. Estás a ver? Aqui está, é a minha prenda. Obrigada, Edith. Pronto. Então, Constança, como eu já te falei deste projeto aqui assim há muito tempo, e então é assim um projeto muito direcionado para nós mulheres, é verdade, para nós mulheres no imobiliário, e eu achei que fazia todo o sentido juntar aqui assim um bocadinho disto tudo, e a tua história é assim uma história... É uma história. É uma história, pronto. E para começarmos assim, da maneira mais leve, conta-nos um bocadinho a tua história, como é que foi, ou como é que é a Constança, não a Constança consultora imobiliária, mas a Constança. Então, como tu sabes, porque tu sabes um bocadinho a minha história, o imobiliário foi aqui uma tábua de salvação para mim, não é? Porque a Constança... não é de casas que eu gosto, sabes? É de pessoas e a minha vida foi sempre à volta de pessoas, de crianças, de idosos, mas pronto, levou-me até aqui porque precisava de ganhar mais dinheiro do que estava efetivamente a ganhar e levou-me até aqui. Agora, quem é a Constança? A Constança é, sobretudo, mãe, mulher e uma sonhadora. Eu costumo dizer... citar aqui Fernando Pessoa, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo e não sonho mudar o mundo, mas sonho mudar o mundo das pessoas que se cruzam comigo e é isso que eu tento fazer. Às vezes ficava um bocadinho triste porque eu acreditava que eu precisava ter muito dinheiro para fazer aquilo que eu sonho. Sonhas. E preciso, efetivamente. Mas enquanto esse dinheiro não vem, eu acho que posso fazer pequenas ações que mudam o mundo das pessoas que se vão cruzando comigo e isso tem acontecido e é super gratificante. Isso é o meu grande propósito de vida. Eu hoje faço 54, já são alguns. Eu tenho mais uns quantos. Espero fazer mais 50, pelo menos, que é para ter tempo, olha, para concretizar e poder fazer essas coisas que eu quero, essas ações que eu quero. Sabes que eu costumo dizer, ninguém acredita em mim, mas eu costumo dizer que eu quero viver até aos 120. Tenho muita coisa para fazer ainda também, portanto, até aos 120, acho que é assim agora com estas novas mudanças e com esta avançada da medicina, acredito que sim, porque a malta vai durar aí mais, mas olha, pelo menos mais 50. Voltando aqui um bocadinho ao início, tu começaste por dizer, portanto, que és mãe, 3 filhotes. Sim. E tens mais uns quantos, porque tu todos os dias aqui... Sim, já me chamam mãe e fazes um bocadinho esse trabalho. Mas como tu disseste, portanto, o teu início foi com crianças. Sim. E eu ia começar aqui por falar do infantário, mas a realidade é que este convívio com crianças vem ainda mais... Muito antes, sim. Eu, aos 18 anos, tinha acabado o 12º, era suposto ir para a faculdade, não fui, por opção. Fui convidada para trabalhar num colégio de ensino especial e devo-vos dizer que foi o sítio onde eu mais trabalhei, eu mais gostei de trabalhar. Também foi onde eu mais trabalhei, é um facto. Porque, tal como o nome indica, eles são mesmo especiais, porque são puros, não têm maldade e são muito gratos por tudo aquilo que tu lhes fazes e sem dúvida deixaram em mim assim uma gratidão enorme e um gostinho. Acho que este gosto por querer fazer diferente, por querer ajudar, começou aí, porque quando nós nascemos não nascemos já com o nosso propósito definido. O meu começou-se a definir de facto aí, porque são crianças de facto
maravilhosas, e tu sabes, porque tu estiveste lá comigo, e eu estive lá 30 anos depois, e ver jovens adultos, não é? Que eles alguns são mais velhos que eu, 30 anos depois, eles reconheceram-me, aquilo deixou-me com o coração cheio, não é? Significa que eu fiz alguma coisa diferente, que eles não se esqueceram, não é? E sim, são maravilhosos. Quando saí, fui abrir um infantário. Sim, e também foi muito bom. Mas olha, o que mais me marcou, porque nessa altura nós não nos conhecíamos, não é? Nós conhecemos-nos aqui no imobiliário, mas o que mais me marcou foi um episódio que nós tivemos as duas, na moradia em Valmilhaço. Eu A Jéssica, eu não me recordava do nome dela, a Jéssica, mas o brilho nos olhos dela a falar da altura em que esteve lá no infantário e todas as recordações que ela ainda trazia e a alegria dela quando percebeu que era eu, sim. marcou-me. Portanto, eu acho que tu, Santa Casa da Misericórdia, não fizeste a diferença na vida destas crianças. Não tenho dúvida, porque o Planeta Azul tinha um orgulho enorme no meu infantário, por isso lutei sempre para que ele não fechasse, e nós quando fechámos, tu sabes, tínhamos 104 alunos, portanto não foi por falta de alunos, foi por falta de gestão, gestão é zero, mas sim, nós sempre primámos pela diferença, eu e a minha irmã, porque não era um infantário qualquer, aquilo era a casa da avó, as crianças ali eram felizes. Aliás, a Jéssica referiu isso muitas vezes, sim, que eram felizes ali, ficou muito triste quando a Jéssica foi das minhas primeiras alunas, ela tinha 2 aninhos e agora vendi-lhe uma casa, estou mesmo velha. Estás nada mas velha. Sim, como é que se diz? Olha, estamos mais maduras, mais sábias. Mais sábias. Mas entretanto, pronto, depois veio aquela fase em que sim, foi assim um bocadinho uma confusão na tua vida, não é? Foi. Eu falo nós porque aquilo era um projeto meu e da minha irmã. Nós nunca fizemos uma boa gestão. Nós sabíamos trabalhar com crianças e com os pais das crianças, porque os pais ainda hoje são nossos amigos. Só que a gestão era zero. E depois, como em todos os tempos, naqueles também havia pessoas a passar mal. Só que nós recebíamos os miúdos de forma gratuita, pagávamos vencimentos muito, muito acima da média, porque sempre achei que aquilo não era um negócio de batatas, era um negócio de crianças e que as pessoas que lá trabalhavam tinham que estar felizes, porque só quando estás feliz é que te mantens. E eu queria manter a equipa sempre muito coesa e sempre a mesma equipa. Só que, claro, isso levou a uma má gestão. E quando decidimos fechar, quando finalmente decidimos fechar, nós tivemos um infantário há 12 anos, quando decidimos fechar, nós estávamos cheias de dívidas, muitas dívidas. Dava para comprar 2 casas. Mas sim, estávamos com muitas dívidas. E então, pronto, fechamos. Fiquei com as dívidas na mesma, elas não desapareceram, não me tinham dito se eu que se fechasse elas desapareciam, não é? Pois, é uma história, é uma treta quando vai assim, mas pronto. E dizer-te que tu sabes, mas pronto, dizer aqui que eu fiquei sem empresa, fiquei sem a casa, porque também fiquei sem a minha casa, e o meu marido pediu-me o divórcio, o meu ex-marido pediu-me o divórcio. Eu falei, mas é o quê? Já fiz as pazes com o passado. E ele tinha os seus motivos, porque efetivamente nunca pensei muito nele, pensei sempre mais no meu projeto. E está tudo bem. Só que foram tempos difíceis, não é? O meu filho tinha 3 anos, o Henrique, portanto a minha irmã teve que ir, a minha irmã era o meu porto seguro e o meu pilar, e ela também ficou mal como eu e teve que ir viver para a terra do marido, que ficam a 490 km daqui, fiquei aqui sozinha com o Henrique. Não foi fácil, de maneira alguma, porque depois vim-me a trabalhar aqui ao lado e a ganhar 600 euros e pagava 450 de renda, e pronto, tive que entregar o carro, tive que arranjar outro emprego. Portanto, eu estava a trabalhar das 8 da manhã até à meia-noite e esse segundo emprego eu tinha que levar o meu filho comigo. Ok. E como é que
como é que se cai, porque é uma queda, não é? Isto é assim Eu acho que só fiquei com os cabelitos de fora. É que nem foi com a cabeça, foi mesmo só uns cabelitos. Como é que se cai, se levanta, sacode-se assim os joelhos, não é? Poeira. Vamos embora, vamos para a frente novamente. Olha, porque tu foi isso que aconteceu, tu reconstruíste-te. Reconstruí-me, mas precisei de aquilo que eu chamo um aviso. Eu nunca fiz uma depressão porque eu nunca tive tempo para deprimir, não é? Porque trabalhava muito, tinha muitas outras coisas em que pensar. Ou seja, não tinhas tempo para ti. Não tinha tempo para mim. Nem tive tempo para todas. fazer depressão. Mas quando tu tens problemas, eles têm que rebentar para algum lado, e eu tive... O meu ponto fraco é o estômago, e fiz uma perfuração no duodeno e ia morrendo. E eu tomei esta decisão de, assim, já chega, bora lá, levanta a cabeça, sacode a poeira e tens que fazer qualquer coisa. Tens de fazer qualquer coisa pela tua vida, porque tens um filho pequeno. E foi na cama do hospital que eu tomei essa decisão, porque eu não fazia depressão, mas chorava muito, não é? Porque tu teres credores a ligarem-te a toda a hora. Ligavam-me de manhã e eu dizia que não tinha, e eles voltavam a ligar à tarde e eu dizia, caramba, mas se eu não tinha de manhã, como é que vou ter à tarde? Agora, claro. Mas pronto, mas foi na cama aqui do Garcia da Horta que eu tomei essa decisão, porque a médica disse-me, assim, se tivesse estado meia hora na sala de espera, tinha morrido. Eu achei que tinha ali uma segunda oportunidade. Então, se tenho uma segunda oportunidade, tenho que sacudir a poeira e aproveitar. Aí comecei a trabalhar que nem uma maluca, e depois, antes do imobiliário, uma amiga que tinha trabalhado comigo apresentou-me as vendas e estive a fazer door to door, e foi onde eu comecei a ganhar mais dinheiro. E onde conheci o meu atual marido, portanto ele era meu patrão. Eu confesso, na realidade ele enganou-me. Eu pensei assim, olha, pronto, o gajo tem um descapotável, é patrão, pode ser que esteja aqui a minha salvação. A pagamento das dívidas. Assim. Mas enganou-me, ele era outro falido. Portanto, juntaram-se dois falidos. Mas pronto, dois falidos com muita vontade de... E com muito amor um pelo outro também. Sim, sim, e muito crescimento junto. E sim, a David ajudou-me imenso nesta fase de superação, não é? Nós superámos sempre e ajudámos sempre um ao outro. E foi ele também que me apresentou o imobiliário, e sem dúvida que esta área é fantástica, porque na realidade tratas de pessoas, não é? E ajudas pessoas e podes ganhar mais dinheiro. E eu demorei 15 anos, mas consegui pagar as minhas dívidas todas. E eu podia ter comprado 2 casas, mas eu fico muito mais descansada por não ter dívidas. Portanto, estás a ver, a minha história é quase os maias. É quase. Assemelha-se um bocadinho, pronto. Mas olha, aqui voltando ao imobiliário, como tu disseste, há 15 anos que estás no imobiliário, tu tiveste... Eu estou desde 2008, 2008. Há 18. Um bocadinho mais. Pronto. A minha filhota tinha 1 ano quando eu entrei para o imobiliário. Sim. Então, apanhaste aqui várias fases do imobiliário. Sim. E apanhaste também muitos rookies, muitas pessoas que começam, muitas pessoas que acham que vêm para o imobiliário isto vai ser muito fácil. Sim. Eu falo por mim, eu achava que o imobiliário era fácil. Pensava que não era uma coisa que me atraísse, que não era uma coisa que eu fosse assim ficar apaixonada por isto, mas pensava que sim, que ganhava-se dinheiro com muita facilidade, andava-se na rua, a passear de um lado para o outro, e pronto. E depois cheguei aqui e vocês desmoronaram aqui completamente as minhas ideias sobre o imobiliário. É simples, mas não é fácil. Mas não é fácil. Não, ao contrário do que os proprietários acham. De facto é simples, mas não é fácil. Tem que se trabalhar muito. E tem que se trabalhar muito, e tem que se ter muita resiliência, e ser muito persistente, e ter muita vontade de vencer aqui, e também ter os apoios certos, que eu acho que às vezes é isso que não acontece, não é? A pessoa se sentir realmente aqui apoiada. Sim, e depois é também o facto de isto não ser um trabalho somente de casas, porque às vezes nós pensamos isso, não é? Mas não é. O imobiliário é vender casas, é mostrar casas, e na realidade o imobiliário não é nada disto, não é? Eu, aqui há tempos, aliás, no lançamento do podcast,
quando fiz aquele vídeo pequenino a dizer que ia ser lançado um podcast, eu disse que o imobiliário é o maior contador de histórias que existe. É verdade. Nós encontramos tudo, não é? Tudo. E todas as fases das vidas também, e todas as mudanças das vidas. É verdade. Primeira casa, um divórcio, uma mudança por algo que acontece na vida, portanto, é efetivamente um contador de histórias. É, sem dúvida. E as pessoas são todas diferentes também, e todas têm uma história diferente. Exatamente. O que é que tu achas? Achas que nós devemos trazer um bocadinho da nossa história para o imobiliário, visto isto ser uma história de pessoas? Achas que se virem o consultor imobiliário, porque nós na realidade somos um bocadinho mal vistos no mercado, não é verdade? Assim que nós pegamos no telefone ou vamos falar com alguém e que dizemos que somos consultores imobiliários, lá vem mais um. Não? Achas que se nos vissem de uma outra maneira, assim um bocadinho mais despidos da nossa farda de consultores imobiliários? Se nos iam ver com outros olhos? Sim. Não tenho dúvida, porque isto é uma coisa que eu digo constantemente aos meus filhos aqui da Focus. Nós temos sempre um ponto em comum com todos os clientes, não é? E nós, as duas, que já somos mais maduras. Mais maduras. Ainda temos mais histórias aqui para contar. Mas sim, eu sempre que ia conhecer um cliente, não é uma casa, porque o primeiro interesse é conhecer o cliente. Eu tentava sempre encontrar um ponto em comum, porque assim que tu encontras algo em comum com aquela pessoa, tu consegues quebrar o gelo e a partir daí a conversa vai fluir e as pessoas depois vão-te querer ouvir e aí sim torna-se mais fácil, porque lá está, é mais interessante, é mais interessante, crias empatia e depois tudo o resto acontece, porque aquela pessoa já gosta tanto de ti que já nem questiona se trabalhas em exclusivo, se trabalhas a 5%, não questiona. Mas nem sempre os consultores têm esta visão. Os consultores, eu digo muito isto, nós não podemos pensar negócio, temos que pensar pessoa, porque atrás daquele negócio estão pessoas. E todas elas têm uma história e todas elas têm um motivo pelo qual estão a querer vender ou comprar. E é isso, é essa essência que nós temos que perceber e sim, trazer um bocadinho do nosso mundo também para o mundo deles, porque isso vai fazer toda a diferença. Eu ia-te perguntar, tu abraçaste aqui há tempos uma outra parte aqui na Focus, tu ajudas os rookies, eu ainda sou rookie, não é verdade? Está quase a acabar. Está quase a acabar, mas ainda lá estou, ainda lá tenho um pezinho. O que é que tu gostavas de lhes transmitir? Porque a realidade é que por vezes nós chegamos aqui também cheios de sonhos, não é? E a pensar que efetivamente isto vai ser fácil. O que é que tu gostarias de lhes transmitir ou até mesmo a pessoas que estejam a pensar? É engraçado porque a gente diz aqui, nós dizemos aqui muitas vezes que, e o Fernando tem muito esta expressão, não há ninguém que quando começa a pensar naquilo que quer fazer mais tarde, pense em ser consultor imobiliário. Não é? Verdade. Pronto. Mas eu acho que isso pode mudar. Eu não sei, mas eu acho que aqui a alguns as coisas podem vir a mudar um bocadinho e se quem sabe daqui a uns tempos as pessoas até pensem em ser consultores imobiliários. Eu acredito que sim, e acredito que uma das coisas que, e eu digo muito isto ao Fernando, é que nós é que temos que contar a nossa história, nós aqui da Focus, não é? E não, a nossa história não deve ser contada pelos outros, devemos ser nós. É verdade. E de facto o conselho que eu dou, se as pessoas têm mesmo muita vontade e se gostam de se relacionar com outras, porque também não aconselho ninguém que não goste de pessoas a vir para esta área. É complicado, sim. É muito complicado, porque isto é um negócio de pessoas. Sim. E às vezes não são fáceis e tu sabes, és perita a arranjar negócios difíceis. Desafiantes. Difíceis não, desafiantes. Mas isto é muito giro, eu acho que isto é mesmo muito giro, porque se vocês pensarem, se as pessoas pensarem, as pessoas estão lá fora, é assim, olha, que nós aqui realizamos sonhos. E porque realizamos, por isso é que eu gosto tanto de compradores. É sempre diferente o desfecho, não é? O proprietário está
está ali numa fase de desapego, porque para o proprietário aquela casa, não é o lar. Sim. E às vezes é difícil aquele desapego. Já o comprador tem o sonho de os Criar miúdos qualquer coisa, de não é? terem a primeira casa e quando não são miúdos de ter uma casa melhor para a família e de procurar realmente um lar. Por isso é que gosto tanto. Mas se os consultores pensarem nisso, isto realmente, eu acho que é uma área, não acho, tenho a certeza, é uma área mesmo muito gira. E nós divertimos também, entre nós, e às vezes com os proprietários. Sim, há histórias engraçadas. E para além disso, de facto, olha, dizia ao meu filho mais velho, que ele assinou agora contrato com a empresa e colocaram em efetivo e ele foi dizer à empresa assim, 1.400, não, o que eu quero de vencimento é 1.800. Sim, Henrique, não é jogador da bola, tu queres ganhar dinheiro, então vem trabalhar comigo, não é? Se queres ganhar mais, tens que vir trabalhar comigo. Mas pronto, ele ainda não o consegui convencer, só o mais novo. Ainda não deu esse passo. Não. Mas o mais novo já quer ser, o mais novo já é? quer. Quer vem aqui muitas vezes e ele acha este ambiente muito engraçado. Mas sim, é de facto uma área muito gira. Para já, na KW nós estamos em constante aprendizagem e eu adoro sempre a aprender. Eu, por mim, fazia formações a toda a hora. E depois aquilo que nós aprendemos uns com os outros, eu acho que é tudo muito rico. Nós aqui temos sempre a evoluir. Partilha, não é? Não, estamos sempre a evoluir. Eu sinto que hoje sou melhor do que fui ontem e muito melhor do que era há 10 anos e muito melhor ainda do que era há 19. Sem dúvida que todas estas coisas, e mesmo porque nós cruzamos com muitas pessoas e nós temos clientes que são mesmo muito interessantes, e é muito interessante falar com eles e conhecer a história deles. Eu, sobretudo, o que mais me encanta é a história dos clientes. Portanto, é assim, se nós pudermos aliar isto tudo, de facto, àquilo que podemos ganhar no imobiliário, acho que é o mundo perfeito. Vocês sabem, não é? Porque eu estou a estudar agora, aquilo que não fiz aos 18, mas não me vejo a sair daqui. Não é? Vejo-me assim, ok, eu agora utilizo aquilo que aprendo e aplico aqui. E aplicas. Mas não me vejo a sair daqui para ir para outra área, a menos que tenha lá dinheiro para o meu projeto. E diz-me aqui, falando da equipa e da relação com os clientes, qual é o valor que tu trazes e que consideras mesmo inegociável na tua vida e nos negócios? Honestidade. São muitos, mas honestidade é aquele que eu não prescindo, nem nos negócios, nem na minha vida. A coisa que eu não suporto mesmo é traição. E atenção, traição para mim passa por isto, porque quando não são honestos contigo, estão-te a trair de alguma maneira. E é inegociável. Honestidade acima de todas as coisas, porque isso é mesmo inegociável. E tu sabes também que nem todos os clientes têm este valor consigo. É verdade. Esses clientes não têm este valor, eu não quero trabalhar com eles, portanto, porque eu sei que mais à frente vai correr mal, então eu escolho não trabalhar com estas pessoas. Lá está, é um valor inegociável. Okay. E isso é uma coisa engraçada também, não é? Porque nós partimos do princípio que quando há um cliente, quer seja comprador, quer seja vendedor, nós temos sempre que trabalhar com aquele cliente. E é engraçado quando nós lhes dizemos também que, atenção, se calhar nós... Eles não estão habituados a ouvir isso, não é? Porque eles estão habituados que os consultores estejam aqui a fazer aquilo que eles querem, mas não tem que ser assim, não é? Não tem que ser assim, porque acima de tudo nós somos pessoas e vamos ter que nos relacionar com aquela pessoa. Se nós percebemos que aquela pessoa não tem os mesmos valores que nós, garanto-vos que vai correr mal. Então é preferível não trabalharmos com elas e está tudo bem. Há de haver um ou outro consultor que aceite trabalhar com eles. Mas acho que isso é a chave, não escolher com quem nós queremos trabalhar. A tua equipa, na qual eu estou, e
E muito obrigada. Sim, não é Casas de Alma por ser Almada. É Casas, sim, da alma, Da sim. alma. Eu, em todas as coisas que faço, eu tenho que colocar o coração. E então o nome não podia ser diferente, porque... E de facto, se pensarmos um bocadinho, todas as casas têm uma história e todas as casas têm alma. Uma alma, sim. Exato, e este nome é muito especial mesmo. Em tempos, puseram em um processo que eu tinha que abdicar do nome, mas consegui. Estava tão triste, não conseguia pensar noutro que me fizesse sentido. Mas sim, foi pensado com muito carinho e acho que encaixa na nossa equipa. Eu também acho que sim. Eu não sei se tu já percebeste, mas eu, quando te fiz o convite, enviei-te um guião com umas perguntinhas. Mas nós fugimos completamente aqui às perguntas todas. E eu acho que isso é que é giro, isto é uma conversa. Pronto. Mas chegando aqui assim um bocadinho já para o fim aqui da nossa conversa, mesmo se ainda haveria aqui imensa coisa para dizer, mas o que é que tu hoje dirias à Constança lá atrás, que se viu assim numa aflição enorme e pronto, numa aflição e a ter que batalhar e a pensar só que tinha que sair daquela e muito certamente, lá está, tu próprio disseste como choravas muito, portanto, o que é que tu hoje dirias ali àquela Constança? Ela não se preocupa que vai correr tudo bem. Tu sabes que eu não sou uma pessoa religiosa, mas sou uma pessoa de fé e trato o fulano lá de cima por tu. E muitas vezes eu o questionei assim, mas ainda não chega, então mas eu tenho que estar aqui a levar pancada a toda a hora. Mas sim, o que eu tiro disto é que vai correr tudo bem, não, isto vai tudo passar, é um caminho. Atenção que é uma fase, é uma fase prolongada, podia ter sido mais curta, mas eu acho que fez de mim uma pessoa melhor. Não tenho dúvidas que eu hoje sou uma pessoa muito melhor do que era há 20 anos. Anos atrás. Sim, sou, sem dúvida nenhuma. Sentes que efetivamente, lá está, não sendo religiosa, como tu dizes, mas tendo uma fé, e eu acho que todos nós temos uma fé, temos qualquer coisa a que nos agarramos. Mas achas que todas estas coisas fazem realmente sentido no nosso percurso? São situações que nós dispensaríamos passar por elas, mas que no fundo, se não tivéssemos passado por elas, não estávamos aqui. Enriquecido a nossa história, no fundo. Sim, eu acredito muito nisso. E lá está. Quando nós estamos no lodo, a gente questiona, não é? Mas porquê? Porquê é que isto nos está a acontecer? E eu fiz esta pergunta muitas vezes. Hoje eu percebo que eu só tenho a vida que tenho e que é uma vida muito feliz, e agora estou a falar da minha família, porque isto aconteceu. Isto tinha que acontecer para eu conhecer o David e isto tinha que acontecer para eu ter a família maravilhosa e estruturada que eu tenho hoje. E então eu agradeço, eu hoje olho e agradeço. Ok, já percebi, obrigada, já percebi que eu tinha que fazer este caminho para chegar até aqui. E de facto, é isto, a vida é mesmo assim, é feita de altos e baixos, mas um dia nós vamos ter a resposta porque é que aquilo aconteceu, não tenho dúvidas. E eu já tive essa minha resposta, mas caramba, podia ter sido um bocadinho mais fácil, não é? Pois. Mas pronto, também se fosse fácil não era para nós. Estás a ver porque é que os meus negócios são sempre. Ok, Constança, sentes que habitas a tua história com orgulho? Sim. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho mesmo muito, muito orgulho da minha história. Acho que, quando eu disse há pouco, eu não consigo mudar o mundo, mas consigo mudar o mundo das pessoas que vão cruzando comigo. Eu acho que a minha história está sempre lá presente, porque, ou pelo menos, eu acho que sou sempre uma inspiração para as pessoas que se vão cruzando comigo e que têm também problemas, porque todos nós temos os nossos problemas. Uns de uma maneira, outros de outra, todos nós temos a nossa história e ela nem sempre é fácil, porque a vida é assim, não é cor-de-rosa. Não é. E eu acho que acabo,
a minha história acaba por inspirar os dos outros, porque assim, custa, dói, vai doer, vai. Mas nós conseguimos superar e o que interessa é o final. É como é que acaba, não é como é que começa. Como é que começa? Exato. Eu concordo perfeitamente contigo. Isto era suposto nós irmos comendo ao mesmo Pronto, tempo. mas olha, não estava tão Como não interessante. aconteceu, olha, uma vez mais. À nossa. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, por estares Edith. aqui. Tu, por ser a tua primeira convidada.